Olá, meu nome é Ellen e eu vou apresentar o trabalho Custo de transporte de lactato e monocarboxilatos em cavalos brasileiros de hipismo submetidos ao teste de salto incremental. Os monocarboxilatos, como nós ouvimos falar MCTs, são formados por proteínas ligadas ao metabolismo do músculo, e elas são responsáveis pela maior parte da remoção de lactato e prótons do músculo em exercício. Também são o principal mecanismo para impedir o declínio do pH das células musculares. As células glicolíticas, como as fibras musculares do tipo 2, quando elas estão em uma alta atividade glicolítica, elas produzem o piruvato, que é convertido em lactato, e como o lactato ele sempre está associado a uma molécula de H+, para que não tenha o risco de gerar uma acidose intracelular, o MCT4 ele vai exportar o lactato e o H+ para fora da célula. Então, eles vão entrar na corrente sanguínea e serem distribuídos para outros órgãos pelo MCT1, que vai importar esse lactato e H+ para os órgãos e tecidos consumidores, que no caso temos como exemplo as fibras musculares do tipo 1, o miocárdio e o fígado. Mas para que os MCTs eles funcionem corretamente, eles precisam de uma proteína auxiliar, que no caso seria a CD147, que ela é sintetizada no retículo endoplasmático, formando o complexo MCT mais CD147, onde ela vai estar ajudando no dobramento e na estabilidade dos MCTs. Em seguida, elas vão ser encapsuladas em vesículas e transportadas até a membrana plasmática e a partir daí o MCT já vai poder realizar o transporte do lactato como nós vimos anteriormente. Desta forma, objetificou-se quantificar os MCTs e o custo de transporte do lactato dentro de duas categorias de cavalos brasileiros de hipismo. E a nossa hipótese é de que os cavalos BH com uma maior capacidade de salto tenham um custo de transporte menor com a maior abundância de MCTs em eritrócitos e músculo esquelético. Para o estudo foram utilizados 16 cavalos, divididos em duas categorias, de baixo nível, que são animais saltando até 1 metro, e nível intermediário, animais saltando entre 1,10 m a 1,20 m. Para o teste de salto incremental, a pista ela foi disposta com 10 obstáculos divididos em dois lados paralelos, com uma distância de 25 metros e 3 metros entre cada obstáculo, sendo um percurso total de 74 metros. Então, o teste ele foi dividido em 3 etapas de esforço, com 4 voltas cada etapa, totalizando 40 saltos por etapa, e depois 120 saltos totais. Também percorreram 296 metros por etapa e 888 metros totais, em uma velocidade média de 18 km por hora. A frequência cardíaca ela foi monitorada utilizando o polar. As coletas de sangue foram realizadas antes do animal ir para a pista, na linha de base e no final de cada etapa. Após 30 minutos do teste, foi feita a coleta de músculo para biópsia muscular. E os grupos que foram analisados com o teste de ANOVA pelo Sigma Plot com 5% de significância. O gráfico ele mostra a concentração de lactato dos cavalos submetidos ao teste de salto incremental, revelando que os cavalos de nível intermediário eles apresentaram uma menor concentração de lactato no estágio de 60 centímetros e uma menor tendência para 80 centímetros. Então, o grupo de nível intermediário ele se demonstrou mais eficiente do que o grupo de baixo nível, porque ele utilizou menos glicose anaeróbia e, consequentemente, ele produziu menos lactato e H+. Então, essas adaptações elas podem ser atribuídas a uma maior eficiência no bombeamento cardíaco, nas vias metabólicas de produção de ATP e principalmente a via aeróbia.
E a capacidade de salto do cavalo também vai influenciar nessa questão, porque tendo uma maior eficiência mecânica também influencia no custo de transporte. Como o aumento do H+, ele tem um papel fundamental na fadiga muscular, nós esperávamos que os cavalos de nível intermediário teriam uma maior quantidade de MCTs e maior capacidade de remoção de H+, para assim diminuir a fadiga do músculo, justificando o seu desempenho superior, mas isso não aconteceu. Então foram utilizados anticorpos contra CD147, MCT1 e MCT4 para identificar sua expressão nas membranas musculares e nas hemácias. Mas estatisticamente não houve nenhuma correlação entre os eritrócitos MCT1 e CD147 em ambos os grupos. E por fim, nós podemos concluir que os cavalos brasileiros de hipismo, com diferentes capacidades de salto e diferentes níveis de condicionamento, não apresentaram diferenças na expressão dos transportadores MCT1, MCT4 e CD147, tanto em complexos musculares quanto em hemácias. E à medida com que o custo de transporte de lactato, ela é uma ferramenta apropriada e precisa para discriminar os cavalos de salto de nível intermediário e nível baixo. Aqui são as referências utilizadas no trabalho. E meus agradecimentos à FCAV, Unesp de Jabuticabal, ao LAFEC e aos órgãos financiadores, CAPES e FAPESP. Deixo o meu contato para mais explicações e eventuais dúvidas. Obrigada!